Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista esportivo, analista de futebol. Hoje a gente vai falar sobre futebol feminino, sobre Olimpíadas e sobre o Brasil. Na final do futebol feminino da Olimpíadas, o Brasil eliminou a Espanha, eliminou a França, passou num grupo difícil, por mais que a tabela tenha ajudado pelo jeito que ela é, né, na Olimpíadas, né, o Brasil não fez 3 primeiros bons jogos, mas está crescendo na competição. Então o vídeo de hoje é para falar sobre como o Brasil cresceu na competição e como ele chega nessa final para enfrentar uma seleção dos Estados Unidos e se o Brasil tem ou não chance de ser campeão. Eu acho que tem, mas eu vou explicar melhor durante esse vídeo. Na primeira fase o Brasil estreia contra a Nigéria, faz um jogo não tão bom, mas consegue ganhar porque ele consegue de alguma forma aproveitar as chances que tem. A Marta muito bem criativa ali no meio de campo, a Lorena bem para defender, o Brasil ganha da Nigéria. Daí vem um jogo com o Japão, que o Brasil está até jogando mais ou menos bem, só que na fase final ali o Brasil erra muito. Tudo bem que o Brasil já teve que... a Lorena já teve que defender um pênalti no primeiro tempo, mas ali no fim do jogo o Brasil tem um apagão, erra tudo que faz ali e toma virada. E daí vem um jogo contra a Espanha, que o Brasil estava sendo amassado pela Espanha ali no primeiro tempo, não tinha feito nenhuma finalização no jogo, daí tem a Marta expulsa. E um lance que ela foi bem mal ali, ela acaba sendo expulsa e depois disso fica um jogo complicado de analisar, né? Porque o Brasil já estava sendo amassado pela Espanha, depois com a jogadora menos fica mais difícil, daí o Brasil perde aquele jogo. Mas como classifica alguns terceiros colocados nessa primeira fase da Olimpíadas, o Brasil acabou classificando. Daí veio a França, era um adversário complicado, a França jogando em casa, o Brasil não foi como favorito para esse jogo, mas aí eu acho que o Arthur Elias ele entendeu, principalmente depois dos 2 primeiros jogos e aquela primeira fase ali, que o Brasil não ia conseguir ser o time protagonista de posse de bola, de muitos toques, de muito passe, de domínio, ainda mais sem ter a Marta, que é a jogadora mais criativa que o Brasil tem no último terço. O Brasil ia precisar ser uma seleção mais de matar as principais qualidades do adversário ofensivamente e aproveitar a juventude e a velocidade que o Brasil tem, força física que o Brasil tem também em algumas jogadoras, para não só segurar na defesa, como usar bem contra-ataques. Mas importante é que o Brasil nesses jogos subiu a marcação e marcou bem encaixado na saída de bola. O Brasil tinha feito isso no primeiro jogo contra a Nigéria e no jogo contra o Japão. Mas contra a Espanha o Brasil tinha recuado muito a marcação e dado muito campo para a Espanha. Isso foi ruim. E eu acho que um dos motivos disso foi que o jogo contra o Japão, essa marcação individual não funcionou tão bem. Ela deu alguns desencaixes, tanto que o lance do pênalti não desencaixa assim. Se você olhar nessa imagem aqui no jogo contra o Japão, na primeira imagem você vê o Brasil bem encaixado ali, né? Essa jogadora aqui, eu não tenho certeza quem que é, mas acho que é a Jennifer. Ela tá marcando aqui a goleira e a outra jogadora, tudo bem. E a Marta tá para marcar a jogadora do Japão aqui. No segundo lance, você vê que vários jogadores do Brasil foram na bola, né? Principalmente a Marta, e deixaram 2 jogadoras livres. Essa jogadora depois ela vai se adiantar, essas jogadoras vão tocar na bola, essas que estão marcadas aqui embaixo, e vai sair a jogada do pênalti. Então o Brasil, que se você ver o jogo contra a Espanha, que foi o jogo seguinte desse, você olhando nessa imagem aqui agora, você vê que é um Brasil bem recuado, né? Um Brasil que até o posicionamento corporal das jogadoras, né? Você vê a goleira com a bola nesse primeiro quadro, as jogadoras estão olhando para frente, mas estão marcando aqui atrás, né? Atrás da árbitra aqui. No segundo lance, a bola está aqui pela direita, os jogadores estão até de costas. Então não tem pressão sobre a bola e não tem pressão na saída. Então a Espanha conseguia sair bem para o Brasil marcar mais em bloco baixo. Funcionou em alguns momentos, mas de certa forma só fez com que a Espanha ficasse muito próxima do gol do Brasil. O Brasil, quando roubou a bola, tentou contra-ataques, mas estava muito longe do gol e não encaixou tão bem esses contra-ataques. Isso foi ruim porque a Espanha foi apertando o Brasil e depois acabou ganhando esse jogo. Contra a França, já foi um pouco diferente, assim como tinha sido com o Japão. Você vê o Brasil marcando alto, o Brasil sufocando a jogadora que tem a bola no pé, para você tentar criar uma marcação. Também marcação por encaixes individuais, né, você pode ver, e o Brasil tentando roubar a bola ali mais próximo. Contra a França foi um jogo muito bom do Brasil, nessa questão de anular as jogadas da França. Tanto que é um jogo que chances claras teve muito pouco, né, e a França acabou tendo muita dificuldade de criar chances. A melhor de todas foi o pênalti, num lance em que o Brasil está marcando individual, a Rafaele sai da marcação, vai disputar a bola de cabeça junto com
acho que é a Tamires, as duas disputam de cabeça e a bola sobra nas costas para a jogadora da França acelerar e depois sofrer o pênalti. Então, ali foi um erro de desencaixe que o Brasil teve, porque quando você marca individual, um errinho de desencaixe pode gerar todo esse problema. Mas no restante desse jogo o Brasil não errou desencaixes, e contra a Espanha, aí vem o grande jogo do Brasil na competição, funcionou muito bem. Agora, olhando essa outra imagem aqui, é o Brasil jogando contra a Espanha, você vê nesse lance aqui, que inclusive é o lance do gol, você vê as jogadoras, todas elas tendo uma jogadora para marcar, todas elas, e a goleira da Espanha, ela não tem para quem passar a bola. Então ela tenta arriscar um chutão para frente, ela acaba errando e sai o gol. Então ali com 4 minutos o Brasil já fez 1-0. E o Brasil manteve esse tipo de marcação o jogo todo. Olhando nessa outra imagem aqui, que são 4 quadros diferentes, de 4 momentos do jogo, em todos eles você vê o Brasil marcando alto, encaixando individualmente e só deixando um pouquinho mais de espaço para as laterais, tanto a lateral esquerda como a lateral direita. A Espanha, por algum motivo, não sei, estratégico ou não, ela não jogava a bola nas laterais na maior parte das vezes. Não sei se é porque ela gostava mais de criar pelo meio, e talvez até entendendo isso, o Brasil deu um pouquinho mais de vantagem de campo para essas jogadoras, tanto que a Ludmilla aqui embaixo, se você for ver, ela está próxima, mas não tanto, porque eu acho que o medo do Brasil era subir muito a Ludmilla ali e acabar gerando uma jogada ali nas costas. Lembrando que o Brasil joga com linha de 5 e a Ludmilla é quem fecha por esse lado, o outro lado é a Yasmin. Então acho que foi uma das escolhas do Brasil não subir tanto para não deixar aquele espaço. E a Espanha não conseguiu sair bem jogando, tanto que os gols que a Espanha fez foram mais no fim do jogo e os 2 de escanteio. O Brasil precisa tomar cuidado com o escanteio. Mas na marcação ali funcionou muito bem, o Brasil ganhou várias bolas aqui da intermediária para frente, né, do campo ofensivo, e depois gerou jogadas ofensivas. E o que facilitou muito o Brasil para contra-atacar, porque o Brasil já ganhava a bola mais na frente. E depois para o Brasil criar uma boa chance. Então, qual que foi o segredo do Brasil para ganhar da Espanha? Foi essa marcação por encaixe muito certeira e aproveitar muito os espaços que a Espanha dá. Porque a Espanha não é uma seleção que sabe defender bem em bloco baixo, e é uma seleção, por querer jogar com a bola no chão e querer jogar bem adiantado, dá campo para você contra-atacar. Como o Brasil encaixou muito bem a saída de bola, o que dificultou muito a saída da Espanha, foi muito bom para o Brasil retardar um pouco o ataque, ou já roubar a bola ali e depois criar uma chance. Então o Brasil diminuiu muito o poder de fogo da Espanha e deixou com que ela, como seleção, criasse muito mais chances, né? Porque aquele primeiro jogo que o Brasil jogou com a marcação mais baixa, o resto das ideias eram as mesmas, mas o tipo de marcação era muito mais recuado, então deu muito mais campo para a Espanha. Quando o Brasil tirou o campo para a Espanha sair, o jogo mudou muito. Tanto que naquele primeiro tempo do primeiro jogo, o Brasil não finalizou nenhuma vez. E agora, no jogo da classificação, o Brasil finalizou 9 vezes nesse primeiro tempo, né? Só estou comparando os primeiros tempos, porque no segundo tempo daquele jogo o Brasil tinha uma jogadora a menos. E depois no fim ali até 2, né? Porque a Antônia jogou machucada. E o Brasil finalizou 9 vezes nesse primeiro tempo contra a Espanha, com 3 chances claras e 2 gols. Então funcionou muito melhor, porque o Brasil conseguiu aproveitar os espaços que a Espanha deu e conseguiu deixar muito menos espaços. A Espanha finalizou 7 vezes nesse primeiro tempo contra o Brasil, mas não criou nenhuma chance clara, mesmo tendo 76% de posse de bola. Então o Brasil soube como aproveitar, porque essa Espanha, acho que não é uma seleção que está jogando tão bem quanto jogou quando ganhou a última Copa do Mundo, que é em 2023, e também está tendo algumas jogadoras um pouco mais cansadas nessa altura da temporada, né? Porque, lembrando, boa parte desse elenco é do Barcelona, que ganhou a Liga dos Campeões, então jogou a temporada inteira, os jogadores podem ter cansado tanto que a Alexia não jogou boa parte dos jogos dessas Olimpíadas, então a Alexia faz uma boa diferença. Então o Brasil sabia e entendeu nessa primeira confronto com a Espanha onde ele não podia repetir e o que ele podia repetir. E melhorou muito, né? Eu acho que o Arthur Elias leu muito bem o que ele tinha que fazer e as jogadoras entenderam muito bem, então funcionou muito bem. Algumas jogadoras funcionaram também, o meio de campo do Brasil foi muito bom nesse jogo, né? Tanto a Angelina quanto a Yaya jogaram muito bem ali como volantes, né? Na frente da linha de defesa, que o Brasil jogou com 3 zagueiras. A Tarciane jogou muito bem de novo. A Tarciane tem feito uma Olimpíadas muito boa. E a Lorena, acho que são as duas melhores. A Lorena foi bem de novo. A Lauren também está jogando bem. A Thaís está jogando melhor que a Rafael, então esse trio de defesa está jogando muito bem.
Então eu acho que o Brasil até poderia ter feito mais gols, né? O Brasil teve mais chances do que realmente aproveitou as chances que teve. O Brasil poderia ter ganhado até por mais do que 4-2. É que o jogo acabou... No começo o Brasil perdeu umas chances, no fim o Brasil já não criou tantas chances quanto tinha, né? Acho que a Espanha cresceu um pouco no jogo e a marcação do Brasil não conseguiu ser mais tão agressiva quanto foi no começo do jogo, então a Espanha cresceu um pouco na partida. Mas de qualquer forma o Brasil seguiu acertando os contra-ataques e fez uma grande partida. E agora chega para jogar a final contra os Estados Unidos. A seleção americana fez as outras 2 finais olímpicas que o Brasil fez, né? O Brasil já chegou 2 vezes na final em Olimpíadas e perdeu as 2. Então, os Estados Unidos é uma seleção que normalmente incomoda muito a seleção brasileira e a seleção chega forte de novo para mais uma final. Hoje a principal seleção do mundo é a Espanha. Então, pensando nisso, se o Brasil ganhar da Espanha, o Brasil pode ser campeão da competição. Eu acredito que sim, que pode. Mas o Brasil vai ter uma dificuldade contra os Estados Unidos, que é uma seleção muito forte, né? Ela tem a Smith e a Swanson, que são jogadores muito importantes para criar as principais chances do time no ataque. Tem também a Rodman, que pela direita é muito forte. Então é um time que marcou 11 gols. É bastante gol, mas eu acho que a principal qualidade da seleção é ter tomado 2 gols. É um time que defende muito bem. Então o Brasil pode querer fazer um jogo parecido com o que fez com a Espanha, querendo jogar com menos posse de bola, buscando o espaço e contra-ataques. Pode, a seleção dos Estados Unidos tem em média de 67% de posse de bola, então é uma seleção que fica bastante com a bola, então o Brasil pode tentar isso, mas eu acho que os Estados Unidos marcam um pouco melhor esse espaço nas costas, né? Então acho que vai ser um pouco mais difícil o Brasil encaixar contra-ataques, mas claro, pode fazer isso de novo, né? Acho que a seleção americana também tem vários jogadores jovens, é um time bem veloz também, time que é muito bom em entrelinha, então ali não pode dar espaço para elas. É um time que é bom em corridas nas costas da defesa, inversão de jogo. Então acho que o Brasil tem que ficar atento nessas questões. E eu acho que ele vai. Acho que o Brasil vai repetir algumas coisas de marcação individual, de encaixe, de pressão para roubar a bola. Um pós-perda também é importante. Acho que o Brasil vai repetir todas essas coisas de um time agressivo. E fica a dúvida do que fazer com a Marta, né? A Marta, ela, por ser expulsa, ela pegou 2 jogos. Então ela não jogou as quartas nem a semi porque ela não podia. E afinal ela pode jogar. Mas fica a dúvida, o time sem ela foi mais agressivo. O time sem ela perde na criação de jogadas e perde tecnicamente, que a Marta continua sendo a jogadora mais técnica que o Brasil tem. Acho que desde que ela começou a jogar até hoje. Mas o time perde energia, perde agressividade na marcação, perde um pouco dessa marcação-pressão na saída de bola que o Brasil teve muito bem contra a França e a Espanha. E talvez seja interessante, não sei o que o Arthur vai fazer, começar com ela no banco, colocá-la durante o jogo. Talvez seja interessante fazer isso. Ou não, assim, eu acho que o Arthur vai pensar sobre isso, acho que é uma dúvida importante. Algumas enquetes na internet até colocam que talvez seja melhor, de torcedores, né? Colocam que talvez seja melhor a Marta começar no banco. Assim, eu não sei, eu acho que eu ia pensar muito no plano que eu ia fazer para esse jogo e ia ver se ela encaixava melhor no time inicial ou no time final. Acho que jogar ela vai acabar jogando em algum momento, mas talvez seja interessante começar com ela no banco. Porque a gente não pode esquecer que o futebol, até nessas Olimpíadas, talvez entrar no segundo tempo faça com que você jogue mais do que começar o jogo. Porque talvez se a Marta começar o jogo, talvez ela canse e precise sair, né? Então talvez ter ela durante o segundo tempo, até se por acaso tiver prorrogação ou pênaltis, talvez seja importante ter ela mais nessa fase final do que talvez começando ela desde o começo, né? Então é ver o que vai acontecer. Os Estados Unidos pegou prorrogação na semifinal e nas quartas de final, então pode ser que a final também chegue nessa questão, né? Acho que vai ser um jogo bem equilibrado, ou pelo menos aparenta ser, né? O Brasil não era favorito contra a França, não era favorito contra a Espanha. Contra os Estados Unidos, até por já ter eliminado as duas, agora já não dá para dizer que o Brasil não seja favorito contra os Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo também não acho que dá para colocar o Brasil como favorito. Acho que é um confronto bem parelho, bem equilibrado, que o Brasil agora está muito mais confiante, né? O Brasil começou mal, mas esse crescimento do Brasil acho que dá muita confiança para esse time, que é interessante, né? O Brasil fazendo... a gente falou muito que a Itália em Copas do Mundo, né, no futebol masculino, é uma seleção que começa mal, mas vai crescendo e fica uma seleção muito forte, né? O Brasil está seguindo um pouco esse caminho, né? Uma seleção que está conseguindo anular muitos adversários, está conseguindo ser muito competitiva e vai para uma final com chance de ser campeã, com chance da medalha de ouro. Acho que é muito interessante
a gente vê esse crescimento durante a competição e vamos ver se realmente vai chegar a ser campeã. É um jogo bem complicado, vamos ver o que acontece nessa partida de sábado, meio-dia. E é isso, obrigado para todo mundo que assistiu, até o próximo vídeo, valeu!